Oi, pessoal, tudo bom? Continuando mais um Geografar BR. Na semana passada, a gente estava na segunda parte da revisão sobre população. E aí, como a gente estava com um conteúdo muito extenso, nós resolvemos fazer essa segunda parte em duas partes. Uma coisa meio estranha, mas vocês vão entender melhor. A gente falou da questão do crescimento vegetativo, crescimento populacional, do crescimento populacional mundial, quais são os fatores que determinaram o crescimento da população mundial e a brasileira. Então, hoje, a gente retoma esse conteúdo populacional. Aí, já de antemão, eu fico à disposição para ver, depois se alguma dúvida que vocês tiverem, manda mensagem aí no YouTube, ou manda mensagem pelo WhatsApp, nos canais que a gente tem aí, onde eu mando os vídeos, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, porque a gente está com um tempo muito curto hoje, então vamos lá, olha aí a nossa apresentation. Nós paramos aí nas teorias demográficas, e das teorias demográficas a gente vai para a pirâmide etária. Eu acho que a gente começou a falar de pirâmide etária, mas aí o tempo estava muito escasso, então a gente volta um pouquinho. Então, olha lá, a pirâmide etária ela é dividida em topo, corpo e base. Base a população jovem, corpo a população adulta, que vai de 20 a 60 anos, 59, perdão, e acima de 60 anos a população idosa. Repare, isso não é regra, tá? Normalmente faz essa divisão 0 a 20, adulto, de 20 a 59, perdão, até 19, jovem, 20 a 59, adulto, mais de 60, idoso. Primeira, segunda e terceira idade. Quando a pirâmide ela é desenvolvida, reparem que a base é bem estreita, o corpo é largo e o topo alto, indicando uma baixa natalidade, elevada população adulta e uma elevada expectativa de vida, tá? É uma pirâmide de país desenvolvido. Aqui, uma pirâmide subdesenvolvida, a base bem dilatada, elevada a taxa de natalidade e vai diminuindo conforme vai aumentando a idade. Reparem que a expectativa de vida é baixa, tá? Ou seja, precárias condições socioeconômicas. Então, a gente tem a do país desenvolvido, país subdesenvolvido. Agora, ó nós aqui. A do emergente. Emergente, olha o nosso caso do Brasil, há uma redução da base, uma elevada população adulta e um aumento do topo. Então, a gente está diminuindo a natalidade, ainda tem muitos adultos, mas está aumentando o topo. Ou seja, a gente está numa pirâmide etária de transição, ok? Que vai conferir aquela situação que a gente falou lá no processo oh meu Deus, esqueci aqui, lá das taxas de natalidade e taxa de mortalidade, daquela transição demográfica, tá? Bom, então, a pirâmide etária brasileira mostra que a gente tem um avanço, está reduzindo a natalidade, aumentando a mortalidade, diminuindo a mortalidade, perdão, e com isso, consequentemente, vai aumentar a população idosa. Tanto é que isso já é sintoma de reformas, como a gente vai observar a reforma da Previdência, que acontece em 2019. Bom, aqui, de novo, essa pirâmide etária, aqui está mostrando uma tabelinha, o quanto que diminuiu a população jovem, hoje em torno de 21% da população. Os adultos de 91 a 2019 são 69% da população, e idoso, 12%, 12, alguma coisa por cento da população. Tá? Então, os números aí. Outra questão importante é a população segundo a cor da pele.
Aqui tem uma confusão muito grande no Brasil. Então, a gente tem lá, no último recenseamento, a gente tinha uma grande parte da população considerada branca. Depois vinham os pardos ou mestiços e depois a população negra. Já existe uma estimativa, igual a tabelinha que vocês têm aqui, ó, que a maior parte da população já é considerado pardo ou mestiço e uma menor quantidade de branco. 42% ainda é muito branco no Brasil, tá? Então a gente vê essa miscigenação. Quando eu falo população parda, eu estou falando de quem? Estou falando do mulato, estou falando do caboclo, do cafuzo e do ainocô, certo? Ou seja, a base populacional é o indígena, nativo, brancos, a maior parte europeia, os negros, africanos, e os amarelos, asiáticos. A mistura desses grupos formam os mestiços ou pardos, que é branco com negro ou mulato, o índio com branco ou caboclo, o índio com negro o cafuzo e, normalmente, o que é mais comum, branco com o amarelo ou o japonês, por exemplo, vai ser o Ainoku. Ok? Então, aí, a miscigenação. Toda vez que a gente fala de miscigenação, a gente tem que tocar num ponto assim, delicado, preocupante e que começa a preocupar no Brasil. Aqui a gente tem, por exemplo, a distribuição por pardos e brancos por regiões. Repare, aqui a projeção para o Brasil, certo? Olha lá, olha a norte, a maior parte da população norte é parda, nordeste também, sudeste já cai 37, 52, professor, 52% da população do sudeste é declaradamente branca. Estranho, né? Aí vai da pesquisa do IBGE. Você, o pesquisador, ele tem que anotar o que você responde. Fulano, você é branco, pardo ou negro? Se eu respondo pardo, tá, ele anota, mas se eu respondo branco, ele vai anotar também, tá? Então, talvez seja a metodologia aí. Olha o Sul, 76,8% da população se declara branca, tá? Só 18% pardo. E o Centro-Oeste, maioria pardo. Sudeste e Sul, maioria de branco. As outras regiões, maioria parda. Aqui mostra o quanto que diminuiu essa comparativamente a 2000 para 2010, quanto que caíram brancos e quanto que aumentaram os pardos. Provavelmente vai ser mais elevado a diferença agora no censo de 2022. Bom, aqui é um ponto delicado. Existe uma coisa no Brasil que muita gente fala que tem aqui no Brasil existe uma democracia racial. Como assim? Eles partem do seguinte pressuposto. Olha, no Brasil predomina uma miscigenação. No Brasil é um país de mestiços. No Brasil tem uma mistura de várias culturas, de várias etnias. Daí, ou por conta disso, nós temos uma democracia racial. Verdade? Não, infelizmente não. Então, essa democracia racial, na verdade, é um mito. Chamado mito da democracia racial, ele foi construído na época dos governos militares, para meio que disfarçar ou meio que dar uma maquiada no racismo que existe no Brasil. Ah, professor, então existe racismo no Brasil? Existe. Não só existe, como ele aumentou nos últimos anos. Então, quando a gente fala democracia racial, eu estou falando de mito. Na verdade, não há. A gente tem um forte racismo no país e o que é pior, esse racismo cresceu. Esse racismo aumentou de 1990 para cá. Tá? A gente vê uma série de acontecimentos de cunho racial e isso é preocupante.
porque muitas vezes há uma certa coibição por parte da polícia, mas muitas vezes isso acaba passando disfarçadamente, tá? Então, nós temos aí um índice de racismo muito grande. Bom, outro aspecto importante é a população economicamente ativa, que também tem um probleminha que a gente vai falar. A população economicamente ativa, aqui tem um quadrinho que tem PIA, população em idade ativa, e população em idade não ativa. A população em idade ativa, chamada de PIA, como engraçado, é aquela pessoa que está com idade para trabalhar. Idade para trabalhar quer dizer de uma forma correta ou regular, ou seja, acima de 14 anos, jovem aprendiz, que você pode ingressar no mercado de trabalho. Não quer dizer necessariamente que aquela pessoa esteja trabalhando, tá? Aí, a população em idade ativa é dividida em população economicamente ativa e população não economicamente ativa. Ah, tá. Qual a diferença? A população economicamente ativa é aquela população que está trabalhando, que desempenha uma atividade econômica. Aí eu vou considerar a população ocupada, que é a que está no mercado regular, com carteira assinada, PO, e a população desocupada, que muitas vezes está no mercado informal ou desempregado. E aí, a população não economicamente ativa por exemplo, eu estou estudando, mas eu tenho idade para trabalhar? Tenho, mas trabalho? Não. Então, população economicamente a população economicamente ativa, né, ou população não economicamente ativa. Certo? Aí o outro lá, a população em idade não ativa. Crianças, ok? Ou pessoas que já aposentaram. Detalhe, se a pessoa aposentou e só vive da aposentadoria dela, é em idade não ativa, não trabalha. Agora, e se ele aposentou, mas continua no mercado de trabalho, continua trabalhando e recebendo um outro salário além da aposentadoria, então ele entra na população economicamente ativa, ele sai desse idade não ativa. Ok? Bom, outro fator importante, como é que a gente distribui essa população economicamente ativa? Primário, secundário, terciário. Primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Secundário, indústria. Terciário, comércio e serviços. Existe já uma fala de quaternário. Isso já apareceu em algumas faculdades, como a Unesp, uma questão da Unesp, e já apareceu, se não me engano, no Unicamp. O quaternário envolve pesquisadores, desenvolvedores de tecnologia. Tá? Então, seria um quarto setor da economia. Então, você vai estar empregado em um desses setores de atividade. Tá? Aqui mostra a evolução desse setor primário no Brasil. Tem a última data lá, em 2019, mas de 2019 para cá ele não sofreu tanta alteração. Reparem que de 1960 a 2019, olha como que cai o setor primário. Por que que cai tanto assim? Porque é uma modernização no campo, começa a utilizar uma grande quantidade de máquinas, principalmente a partir da década de 60, e essa população vai perdendo emprego e vai para a cidade, chamado desemprego estrutural. Ok? Tá, sai do primário e vai para onde? Terciário. Aí o secundário, olha lá, o secundário, ó, ele vai tendo um crescimento até 86, e depois cai um pouquinho, volta a ter uma recuperadinha em 2019. Ou seja, essa oscilação
ela vai da maior, menor produção, maior produção, modernização. Então, você tem uma oscilação que vai de 22% a 26% da empregabilidade no setor terciário. Quando esse cara do secundário perde o emprego, para onde que ele vai? Terciário também. E aí a gente chega nele. O terciário, ele vai de 33% nos anos 60 para 5% em 2019. Reparem, digníssimos, que esse grande crescimento do terciário a gente chama de terciarização da economia. Terciarização da economia é o predomínio da população economicamente ativa no setor terciário. Aí vem um outro ponto importante. Essa população no setor terciário está empregada? Ou esse setor terciário consegue absorver toda essa população? Não, não consegue. Ah, então eu vou usar um outro terminho aqui. O quê? Eu vou falar de hipertrofia, de inchaço do setor terciário. Ah, quer dizer o quê? Que ele não cresceu, ele inchou. Todo mundo está no setor terciário procurando emprego, está achando? Não. Aonde tem maior número de desempregados? Terciário. Então, inchou. Se todo mundo tivesse empregado bonitinho, né, um índice baixo de desemprego, não seria inchado. Ok? Outra coisa importante, a falta de empregos ou o baixo índice de pessoas empregadas no mercado implica em quê? Um aumento da economia informal ou informalidade. É aquele cara que vai trabalhar para fazer alguma coisa, mas não tem nada registrado. Certinho? Bom, seguindo a ideia, aí sim a gente volta num ponto importante. A gente estava falando lá da questão do racismo, que é um ponto crucial, que a gente precisa falar na questão dos grupos étnicos. Agora vem aí no mercado de trabalho. Olha lá, meus amigos, a maior parte da população brasileira é feminina. As mulheres que estão no mercado de trabalho, elas aumentaram nos últimos anos. Reparem ali, ó, população ativa por gênero. Em 1980, a porcentagem de mulheres no mercado de trabalho era de apenas 27%. 2018 era 47%, e esse número já chegou nos 48%. Olha só, já está igualando aí com a população masculina. Agora, olha uma coisa, tem maior número de mulheres, as mulheres que estão no mercado de trabalho têm um grau de escolaridade maior do que os homens. Olha lá, a média das mulheres que têm ensino superior é 12,5, homens 9,9. Maior quantidade, maior grau de estudo, mas salário é mais baixo. Por quê? Né? Por puro preconceito. Então, qual é a lógica? Então, você fez assim, mas está aumentando a mulher no mercado de trabalho? Tá, por quê? Porque o empresário vai pensar assim, tem muito mais mulher do que homem no mercado de trabalho aí, sem emprego. Segundo, mulher tem mais qualificação. Ah, tá, eu vou contratar ainda, vou pagar mais barato. Certo? Ou seja, por pura discriminação. Mas a mulher não tem desculpa, meus amigos. É pura discriminação. Então, uma outra questão importante que a gente tem é a desvalorização do trabalho feminino. Quantas mulheres ocupam cargo de chefia? Quantas mulheres ocupam cargos de chefia em empresas, por exemplo? Hã? Olha, para aumentar a quantidade de mulheres na política, teve que colocar uma cláusula lá nos partidos que concorrem, que tem que ter uma certa porcentagem de mulheres para concorrer, senão não libera o partido para concorrer nas eleições. Tá? Então, pura discriminação, puro preconceito, puro machismo aí do Brasil. Que somado, se a mulher ainda ela é negra, aí ela tem uma
dobra esse preconceito. Ela vai sofrer preconceito no trabalho porque é mulher e, se for negra, é pior ainda. Tá? Então, triste, tá? Muito triste. Outra questão da população, chamados Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. IDH, o que é o IDH? É uma forma de você comparar a qualidade de vida de um país através de uma média que vai de 0 a 1. Ele tem uma média para saúde, uma média para educação e uma média para economia. Então, segue lá a esperança de vida, média de escolaridades, anos de escolaridade esperado e rendimento nacional bruto per capita, RNB per capita, que é mais do que PIB, Produto Interno Bruto. Aqui, meus amigos, a gente tem uma tristeza. No IDH, nós caímos, nós éramos número 77, 78 em 2017, 2018, nós estamos em 86. Tá? Houve uma queda, piorou o IDH brasileiro. Outra questão importante é o chamado Relatório de Desenvolvimento Humano. Ele vai ser publicado já deve ter publicado esse relatório, porque ele pega 2021 e 2022. Esse relatório, ele vai explorar a chamada incerteza do antropoceno. Antropoceno é o atual período que a gente se encontra, né? Então, o título desse relatório de desenvolvimento humano, ele é o quê? Tempos incertos, vidas instáveis, moldando nosso futuro em um mundo em transformação. Olha que legal. Transformação, professor? Que transformação? Transformação pela pandemia, transformação pelas mudanças climáticas, pelos eventos climáticos extremos. E olha, meus amigos, se não houver uma transformação radical nas questões nas questões econômicas, na preocupação com o meio ambiente, olha o que está falando a COP 27, que começou no final de semana. A gente vai para um caminho muito difícil, se não fizer. Tá? Isso é para ontem, esses acontecimentos, essas mudanças. Então, esse relatório, ele vai trazer um holofote sobre essas questões. Seguindo, tem ali o índice de Gini, ou coeficiente de Gini. Conrado Gini foi o italiano que inventou ou criou esse índice de Gini. Gini serve para quê? Para medir a distribuição de renda, ou a desigualdade social, ou a desigualdade da renda. Ah, é? É. Como é que ele é feito? O IDH vai de 0 a 1. Próximo de 1 quer dizer que o IDH é alto. Tá. E o índice de Gini? É o contrário. Quanto mais próximo do zero, menor a concentração de renda. Quanto mais próximo de 1, maior é a concentração de renda. Olhem os dados aqui. O rendimento de 1% mais rico da população é 33,7 vezes o dos 50% mais pobres. E capitalismo bom, hein? As pessoas pretas têm rendimento 27,5% menor que a média nacional. Se for mulher, então, pior ainda. O rendimento médio mensal real de todos os trabalhos dos homens é cerca de 28,7% mais alto que o das mulheres. Olha a diferença salarial por gênero. E aqui, meus amigos, olha uma coisa preocupante. O índice de Gini, dos anos 60 até final de 80, ele só foi piorando, só foi concentrando renda no Brasil. Nós chegamos em 1989 com um índice de 0,64, ou seja, elevada a concentração de renda. Aí, olha o que acontece. 2001,
0,60, 12, 0,53, 13, 0,49. E tem um 14 aqui que foi para 0,45, tá? Ou seja, os primeiros anos do século XXI, de acordo com o índice de Gini, diminuiu a desigualdade do Brasil? Sim, meus amigos, diminuiu a desigualdade. Tá? Mas então aquele coisa que o pessoal nos falava ali é verdade. É verdade, olha lá, o índice de Gini está provando isso. Ah, tá. Aí a gente começa a ter problema. O que vai acontecer em 2016 mesmo? A gente tem uma mudança no governo, começa a ter uma certa instabilidade política. Aí, 2017 já vai para 0,513. Opa, deu uma pioradinha. Agora, meus amigos, de 2017 para 2019 vai para 0,62. Certo? E depois? E 0,21? E 0,22? Piora. Aumentou a concentração de renda, aumentou fome, aumentou miséria no país. Isso está mostrando aqui, ó, concentração de renda, índice de Gini, tá? Então, isso é preocupante, tá certo? É preocupante e é urgente tentar solucionar ou amenizar isso aqui. Tem o rico, lembra aquela musiquinha? O rico é cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Ô, gente, tem rico aí tem lista de espera para comprar avião, para comprar helicóptero. Está demorando mais tempo para comprar um helicóptero no Brasil, gente. Ou seja, a quantidade de milionários, gente, lá do topo, é o rico, ricaço mesmo. Aumentou muito no Brasil. Isso é concentração de renda, infelizmente. Bom, seguindo lá, finalizando já, vem o processo de urbanização. Urbanização, o que é? O aumento ou crescimento populacional e territorial das cidades. Como assim? Porque se aumenta a população, também aumenta o território. Então quer dizer que o prefeito pode interferir na área urbana e na área rural? Sim, ele vai ampliando a área urbana à medida que tem uma necessidade, tá? Tem municípios no Brasil que a cidade ocupa todo o espaço territorial do município. Olha o caso da Grande São Paulo, uma região metropolitana. Olha lá, na tabelinha aqui. Na década de 40, apenas 31% da população morava em cidades. Hoje, 2019, uma estimativa é apenas 13% que mora no campo, 87% é urbana. E repare que entre as décadas de 60 e 70, que houve uma inversão, de acordo com o gráfico. Reparem que praticamente a partir dos anos 50, que inicia um forte processo de urbanização. Ou seja, 1950, 60, 70 já tinha feito a inversão. 2 décadas, contando a partir de 50, ou menos de 2 décadas, a população urbana e rural inverteram. Ou seja, rápido processo de urbanização. Esse rápido processo de urbanização tem consequências. Primeiro, impacto ambiental. Mas aí que tipo de impacto ambiental? Degradação do solo, impermeabilização do solo, desmatamento, poluição de indústria, poluição de veículo, lixo produzido, todo quanto é tipo de poluente que você pensa. Vamos pegar um exemplo, Guaxupé, onde eu estou agora, tem 52 mil habitantes. O esgoto é tratado? Não. E aí? O que 52 mil pessoas dão de descarga lá no vaso sanitário, joga fora ali na pia de cozinha, vai para o rio. In natura. Não é tratado. 52 mil pessoas. Tá? E nessa situação tem
centenas, milhares de cidades no Brasil. Olha o impacto. Falta de acesso à água potável ou ao esgoto tratado. Você não tem esse processo. Existe um forte processo de segregação, ou seja, a formação de favelas, precarização da mobilidade urbana, não investe em transporte público, aumento da violência e da criminalidade e políticas públicas ou falta de planejamento urbano. Todos esses processos são consequências da urbanização. Uma última consequência da urbanização é a chamada gentrificação. Gentrificação é a valorização de uma determinada área com expulsão da população mais pobre, certo? E aqui eu termino esse rápido comentário que eu fiz sobre as teorias demográficas e deixo aqui, fico à disposição para vocês tirarem dúvida. Qualquer coisa, manda mensagem, pergunta, tá bom? Tchau, pessoal, um abraço e até uma próxima.